Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Hoje, uma sexta-feira fria, 25 de maio de 2018. 17 horas e 47 minutos. A gente vive uma situação complexa aí no país, né, devido à paralisação dos caminhoneiros e algumas categorias esboçando ou ensaiando uma adesão, como motoboys, vans e escolares. Brasil, né, pessoal? E a gente tem os efeitos aí na bolsa. Para quem está vendido é importante, é um movimento bom, né? Para quem está comprado está sofrendo um pouco e para montar carteira, na minha visão, está excelente. Não poderia ter um momento melhor. Muitas ações descontadas, algumas ensaiando recuos para pivôs de alta, muito provavelmente. Então, nós vamos ver isso aí em detalhes, em benchmarks e ativos. E eu convido a todos para assinarem o Informe Cenário. Então, quem gosta de ter esse contato comigo no final do dia, pode assinar o informe. Tem de manhã também atualização de Ibovespa. Eu falo um pouco da Europa, Estados Unidos, Ásia. Também falo de cenário interno. Procuro escrever sobre commodities também. É um informe bem complexo, uma linguagem bem direta, de fácil assimilação, não tem aquele economês, aquela linguagem técnica que às vezes afasta o leitor. E convido a todos para se inscreverem no Informe Cenário. No Informe Cenário. No canal nosso aqui da Top Traders, participarem da área de comentários. E também compartilharem o vídeo com seus amigos, parentes, colegas que gostam da bolsa nas suas redes sociais. E deixarem o like, se possível, aí o vídeo fica melhor posicionado no ranking e chega ao maior número de pessoas. Ok? Então, vamos começar os estudos aí pelas criptomoedas, né? A gente está vendo aí na tela um pregão de leve queda e veremos no gráfico ali o que o gráfico tem para nos dizer. Pessoal, o Bitcoin está caindo hoje. Ontem ele tinha sinalizado uma possibilidade de fundo, mas eu lembrava a vocês que o alvo especificamente do topo duplo é 6575. Essa sinalização de hoje, se ela levar a uma perda de 7.330, que é a mínima de ontem, esse ponto passa realmente a ser alvo. Então, que aqui que seria uma compra melhor, provavelmente, né? Então, 7.330 é o ponto-chave, né? A perda dele levaria ao teste aqui dessa região. No caso do Ether, ele sinalizou ainda, o sinal ainda é válido, né, no 575, uma vez que o próprio 575 e a mínima de ontem estão preservados, né? A 557. Mas a perda tanto deste suporte quanto da mínima do martelete de ontem levariam a uma situação de mais correção, talvez até $500, ok? Aí nós temos o Ripple, né? Ele veio no alvo, 58,59 centavos, sinalizou um certo equilíbrio, porém a perda deste ponto, dessa estrutura aqui nos dias de ontem e anteontem, levariam a continuidade da baixa, quem sabe se for cumprir mesmo aqui o M na região de 50 centavos de dólar. Falando sobre o Bitcoin Cash, que tem sido um ativo muito técnico, uma criptomoeda que se comporta de forma mais previsível que as outras, nós tivemos um sinal, um martelo, se a mínima do martelo for perdida, 958, 959, projeta 900, talvez 800, né? Essa região aqui, ou mesmo $765, né? Então, a mínima de ontem também é um ponto-chave, e segunda e terça já saberemos se esse sinal de fundo é válido, se ele vai ser anulado, e as criptos irão para baixo. Pessoal, falando um pouco aí das bolsas internacionais, né? Primeiro vamos ver o fechamento aqui. Não existe direção única, nem nos Estados Unidos, na Europa, tampouco na Ásia, né? Direções mistas aí dos mercados, né? Então vamos ver o gráfico aqui, o que a gente consegue extrair de informação. No caso da Bolsa de Xangai, para quem acompanha o nosso trabalho, sabe que a gente traçou aqui uma resistência que o mercado respeitou, tá? Com o alerta que o fato do mercado não ficar acima desta outra resistência um pouco mais abaixo
configurava um pivô de alta que fraquejara, né? Não tinha sido consolidado, e o mercado começou a cair. Então o recuo até a média eu considerava bem natural. Porém, a perda da média e deste fundo na região de 3,144 ou até mesmo desse na região de 3,135 colocam essa estrutura altista em xeque, né? Então o mercado fechou bem sobre esse ponto aqui, né? Pode haver um recuo, de repente, a algum ponto dessa estrutura aqui, talvez 3.090 para formar um ombro, cabeça a ombro invertido, ou uma simetria, uma vez que nós temos esta porção parecida com essa, e este pedaço aqui parecido com esse, é uma hipótese, né? Então a mínima de hoje e o próprio 3.1, 3.5 aqui sendo decisivos na segunda-feira. O índice DAX, por sua vez, ele veio na média, ele respeitou a média e deixou um sinal de fundo, né? Uma mínima mais alta que ontem, a média de 21 foi preservada como suporte, um candle verde altista, então um provável sinal de fundo e um fechamento acima deste ponto aqui, ó, na região de 12.915, que foi um ponto de apoio para a última pernada de alta. Então alguns detalhes, porém não menos importantes aí na bolsa alemã. Aqui no cartezinho a gente vai iniciar os estudos. Vamos dar uma olhada aqui nos fechamentos resumidos, né? Fica mais organizado. Nós vamos ver aqui fechamentos norte-americanos, né? S&P menos 0,24, Dow Jones menos 0,24, Nasdaq mais 0,13%. O petróleo uma forte baixa, a gente vai estudar também. Foi até o que fez a Petrobras desanimar, além dessa confusão dos caminhoneiros também. Ele estava caindo a metade disso de manhã, depois dobrou a queda, impacta, né? Sem dúvida nenhuma. Então vamos aos estudos aqui. Dow Jones aqui na tela. Vamos lá, então nós temos aqui o Dow Jones. Aquele nosso velho e bom estudo, né? Na semana, a sexta-feira passada foi dia 18, né? Então, sexta-feira passada fechou a 24.715. E hoje é 24.753. É uma leve alta, porém a correção que ocorreu na semana respeitou essa estrutura de suportes e a média. Então abre espaço para continuidade de um movimento de alta, né, a partir de segunda-feira. Ou a partir de terça, é o que eu tinha comentado, mesmo que hoje não subisse, não tira o viés baixista das bolsas americanas. A mesma coisa o S&P. Ele respeitou essa região aqui da média, dessa movimentação lateral. Na semana, 7.212 e 97, 7.221 e 33. Por incrível que pareça, a semana foi em alta e o índice Nasdaq também. Só que aqui a alta foi maior, né? No dia 18 fechou a 7.354 e hoje a 7.433. Uma semana realmente altista, né? Mínimas e máximas mais altas nos últimos 3 pregões, fechou acima do 7.415. E essa região é um enrosco, né? Tem este ponto e várias máximas intradiárias aqui na região, até diárias. Então indica... Talvez isso daqui possa ser interpretado pelo mercado até como um mastro bandeira. Não é aquele perfeito de livro, mas tem o mesmo sentido, o mesmo desenho. Ok? Então vamos aqui para o estudo do EWZ e também do Crude Oil, o petróleo negociado em Nova York. Para a segunda eu prometo que eu vou logar aqui para ficar com os estudos salvos. Pessoal, o petróleo, aí eu vou novamente aqui. Aquela linha aqui a gente já sabe que quando não entra com a senha ele não salva os estudos. Eu vou colocar somente a média aqui.
só para a gente ter uma referência aqui. Como é complicado lidar com esses... Os softwares são grande... Às vezes homebroker, em momentos de quando o mercado está mais tenso, eu vou dizer, não é a gente que está nisso. É a mesma história há 15 anos. Softwares vão e vêm. Bom, falando desse aqui, que inclusive é gratuito, cavalo dado não se olha os dentes, né? O que a gente pode olhar agora com uma queda forte? Primeiro, nós tínhamos antecipado aqui, dizendo que o petróleo tinha um sinal de topo, né? Que ele tinha essa estrutura de topos aqui que poderia ser sustentada. Uma vez perdida, como a queda foi muito forte, nem deu tempo, ele tinha essa estrutura aqui como suporte na região de 67, ó. Esses fundos aqui que foram marcados aqui em abril. E tem este ponto muito forte, que é o 6663. Essa região toda, né? Entre 66,50 e 67 dólares. Geralmente uma barra assim, ou ela é de exaustão e o mercado já retoma a tendência, ou ela é duplicada, nós saberemos na segunda, e temos essas regiões aqui de suporte que eu citei anteriormente, né? É realmente uma barra muito forte, né? E a gente poderia traçar uma nova linha. A gente pode dizer que acertamos aqui, quem acompanha o estudo sabe que eu tinha traçado uma linha de retorno, e o petróleo respeitou essa linha de retorno no momento que não se falava ainda em reversão. Eu acho que faria sentido traçar alguma coisa a partir daqui, ó. Né? Algo mais ou menos assim. Uau! Eu fiz simplesmente um estudo aqui, o programa me jogou para outro ativo. Vamos lá, voltando para a Terra. Então, neste momento é uma linha que parece exagero, mas se o mercado pesar, pessoal, é alvo, né? É claro, eu tenho consciência que a gente tem suporte 6663, né? Tendo 66,27, 6652, tem este ponto aqui, 6558, mas o alvo mais provável, se o mercado realmente pesar, seria essa linha que nós traçamos, ok? O EWZ, nós temos ele aí na tela. Eu vou tirar o gráfico de volume estupidamente se mistura com as cotações, aí eu retiro, a gente consegue ver de forma muito melhor. EWZ, queda, veio buscar este ponto, né? 37,31. Aqui nós temos um gap, temos mais uma região de suporte, né, em 37,49 e temos um gap em 37,44. Qual que foi a mínima? Foi 37,11, então ele alcançou este ponto aqui e também fechou o gap. E essa região que foi aqui, uma região que formou quase um mastro bandeira aqui, né? Desenvolveu, voltou. Ela é importante, vamos ver como ela se... como serão os desdobramentos por aqui. Ok? Maravilha. Então, agora vamos estudar o Ibovespa, né? Ibovespa à vista, o BOVA11, o futuro e o dólar. E depois a gente faz os pedidos do YouTube, mas a gente vai fazer 7 ações para tentar colocar em dia aí. Ontem eu esqueci da AMAR 3, ela será feita hoje. No caso aqui do Ibov, pessoal, primeiro vamos dar uma olhada no semanal, né? O que semanal tem para nos dizer? Desde que começou esse fundo aqui de 2016, o mercado circunda a média móvel de 21, né? Indo abaixo dela, né? Isso foi na primeira correção de 2016, foi na segunda,
foi na primeira correção de 2017, que ele saiu da média e foi na linha de tendência que forma em conjunto com essa reta paralela o triângulo, e teve uma correção mais contida no final do ano. Essa correção que nós temos agora, ela é diferente das outras sim. Não tanto pelo tanto que furou a média de 21, que é parecida com a correção aqui que foi finalizada em junho de 2017, mas porque ela saiu aqui dessa linha previamente traçada. Porém, nós temos um ponto muito forte aqui, que é a região de 78 mil pontos. E hoje o mercado chegou a bater 78.622. Significa que a gente pode formar um fundo? Significa. A banda de Bollinger inferior, quando ela é testada, ela costuma ser ponto de inflexão também. Então, eu acho que nós estamos perto de uma virada. E aquela história. Quando o mercado estava aqui, a 88 mil pontos, e depois quando ele entrou na congestão, eu nunca entendi que isso daqui seria compra. Nem do BOVA11, nem no índice nem de carteira. Agora, quando você tem um mercado que aqui as pessoas afirmavam com certeza absoluta, assim, era, nossa, favas contadas, que ele rapidamente buscaria 100 mil pontos, e eu dizia que não, que haveria uma correção aguda primeiro, quem acompanha sabe. Quando você vê o mercado 10 mil pontos abaixo, é outra história, né? Aí você começa sim a pensar em compras, porque se você entende que a tendência primária e secundária é de alta, a terciária é momento de comprar. E se você pegar mais ou menos entender isso aqui como um retângulo e aqui no olho mesmo projetar ele para baixo, teoricamente esse movimento de congestão ou alcançou ou está perto de alcançar um alvo. Então é dessa forma que eu enxergo o mercado. Ele pode não reverter hoje ou na segunda-feira. Hoje não, porque já está fechado, né? Mas ele está perto de uma virada, na minha opinião. Uma vez que no exterior nós temos um viés altista, né? E essa queda ela é concentrada em poucas. Pelo menos ontem, né? Vamos dar uma olhada hoje. Ela foi concentrada em poucas ações. Vamos ver hoje aquele estudo que a gente fez ontem, né? Então, vamos colocar aqui variação. Hoje talvez um número maior. Hoje um número maior. Hoje uma queda mais concentrada, sim. Ok? Se a gente for olhar aqui, somente 9 ações em alta. Mas, na minha opinião, situação que abre oportunidade. É o meu entendimento. Eu achava que aqui era venda e eu tô achando que agora é compra, né? Simples assim. Tá bem fora da banda de Bollinger, enfim. Na minha opinião, é uma situação que favorece você montar a carteira e comprar aquela coisa toda. Ok? Deixa eu ver. Tô vendo alguma coisa, se há alguma novidade aqui do negócio aí dos combustíveis, da paralisação. Ontem, pessoal, eu vivi. Vou passar pro BOVA11, isso daí na pele. Eu fui ao estádio assistir Corinthians e Milionários, inclusive perdeu, né? E nós passamos pelo Rodoanel e pegamos um pedaço que estava bloqueado ali, a gente atrasou em 20, 30 minutos a viagem e nós passamos, né, vivenciamos ali detalhadamente a situação, então claramente percebe-se que há algo de interesse maior envolvendo algo de caráter político ou algo orquestrado pelos próprios patrões, né, alguma associação, não exatamente os caminhoneiros, né, a Polícia Federal está investigando isso, inclusive, então claramente é alguma coisa para gerar bagunça, para gerar terror ou interesses obscuros que não sejam exatamente esses que a gente vê na mídia, que seriam os mais óbvios, ok? O BOVA11, se a gente pegar o fechamento aqui do dia 18, 80 e 21, 76 e 30, é uma forte baixa, né? Uma vez que nós tivemos a perda aqui de 79,37. Ontem o mercado veio aqui no 76,96 e deu um sinal que respeitaria. Hoje já existe uma queda, só que uma queda com volume baixo, né? Dá a impressão que não tem tanta gente querendo vender aqui por enquanto. Se nós observarmos aqui a participação dos investidores estrangeiros, eles trabalharam na compra ontem, né? Eles reduziram de menos 13,337 para menos 9,668 contratos a posição, né? Então,
é possível que a gente seja hoje, terça, quarta, perto de formar um fundo, e talvez um fundo aí que dure algumas semanas e eleve os preços, né? Falando do índice futuro em seguida, nós temos aqui uma espécie de canal. Ele foi violado aqui para baixo. O mercado tem feito rompimentos falsos de estrutura, então isso muitas vezes coloca os canais, os processos em xeque ou não, né? Tem uma região de 81,235 que foi perdida, jogou o mercado em 80,070. Havia respeitado essa região no pregão de ontem e hoje a gente já tem um fechamento com bom volume em queda, porém bem distante da média de 21 e na banda de Bollinger inferior. Eu acredito que entre segunda e terça-feira a gente vai ter um forte repique, só que eu não sei se vai ser uma inflexão. Eu acho que vai, isso serve para o Bova 11, para o Ibovespa, mas é aquela minha história, pessoal. Uma coisa é você comprar a 90, né? Nós estávamos trabalhando na venda durante esse processo, inclusive, e outra coisa é você pensar numa compra 79 ou 80 mil pontos, né? Então, para quem esperava a oportunidade de se posicionar, na minha visão, esse ponto ele favorece mais a compra, nem que seja para surfar um repique até 83, 84 mil pontos, né? Compra ruim era aqui em cima, aqui já ela, na minha visão, faria algum sentido. E por fim o dólar, né? O dólar continua o seu movimento, mesmo a sessão de ontem e de hoje sendo de alta, os candles são vermelhos, ele continua um provável processo de teste 3593,500, ok? Então essa aqui é a impressão. O petróleo, o dólar está dando uma impressão aqui, ou de mastro bandeira de baixa, que tem também, ok? Dá a pancada, descansa na direção da tendência prévia e cai, aí ele poderia chegar a 3.500 até. Isso daqui teria todo sentido para quem pensa em alta da bolsa, ou um simples teste dessa região que eu citei anteriormente, onde está a média, mas está parecendo mais um mastro bandeira do que outra coisa, ok? Então, de repente, dá para pensar até numa posição vendida em dólar. É uma possibilidade, ok? E aí vamos falar dos pedidos do YouTube, né? Depois a gente fala dos ativos fixos e encerra. Primeiro ativo é a Amar 3. Amar 3 aí na tela. O pessoal pediu. Pessoal, Amar 3, olhando aqui por um gráfico semanal, ela está numa região que montou fundo em 2016 e 2017, né? Elevando em 100% os preços. Tem uma relativa distância em relação à média, né? Uma relação risco-retorno interessante, na minha opinião, e um doji, depois de um processo de queda muito violento, que pode significar alguma... Só que assim, é uma ação de fluxo, o mercado como um todo teria que subir para que ela suba também, na minha visão, né? Então, se a gente pegar, por exemplo... dia 18, 4,71, hoje 4,77, na semana ela subiu, quer dizer, numa semana de derrocada ela mostrou resiliência. Eu acho que é algo, no mínimo, aí, relevante que a gente pode observar com atenção. O pessoal pediu para eu... Já tinham pedido algumas vezes, eu vou colocar aqui para estudar o índice IMOB, que é do setor imobiliário, né? Vamos lá. Setor em queda, né? A média móvel de 21 períodos tem guiado um processo de baixa, porém veio milimetricamente aqui na região de 640 e temos aqui um martelo, né? Um martelo bem desenhado, bem definido, com longa, né, sombra inferior. Vamos colocar aqui colocar volume também. O volume não funciona tão bem aqui, uau. Vou apagar o volume então para ver. Dessa forma é melhor nem estudar o volume. Então nós temos um martelo, só que novamente levou o mercado à média. Então a diferença seria se o mercado rompesse a média de 21 e especialmente o 682,84, o que eu particularmente acho que vai fazer, porque esse tipo de sinal aqui é muito forte, ok?
Aí a gente tem em seguida a Tegma. Tegma 3. Foi uma operação de venda fácil, porque ela foi acompanhada por duas situações que raramente falham. Falham também, mas em conjunto dificilmente, que é um ombro, cabeça a ombro, seguido por uma perda de linha de tendência de alta. Então a venda boa foi aqui perto dos 23, e o objetivo da venda no mundo de Alice seria 16,50. Só que o mercado fez um fundo no vazio, aleatório aqui, né? Então, para quem está vendido, seria o momento de encerrar, na minha opinião. E enquanto acima de 18,54, que é a máxima do martelo, tem uma forte possibilidade de repique. Se começar a violar aqui essa região, fatalmente virá no 17,50, onde foi a mínima, e aqui vai ser a briga, podendo formar um pivô de baixa ou um fundo duplo. Ok, pessoal? Aí falando depois de Unip 6, que é uma das ações que nós temos aí na bolsa em tendência primária, secundária e terciária de alta. Em algum momento esses papéis fazem topo. A grande sacanagem aqui do ativo, no bom sentido, né, é que ela estava subindo com volume crescente. Só que quando ela fez essa pinça, também teve volume recorde aqui. Então, eu acho que neste dia, especificamente no dia 24, né, no caso ontem, quem estava vendido teria que realizar o lucro, pessoal. Então, essa barra de hoje provavelmente será um alimento para a continuidade da queda. Eu citaria talvez 35, ou no mínimo aqui um teste da média móvel de 21, mas é uma ação que já pedia correção, né? Ela veio de uma alta muito forte e contínua, então é um movimento natural dentro de uma tendência de alta que implica em topos e fundos ascendentes. Ok? Aí nós temos IRBR13. Eu não sabia, não conhecia essa empresa, fiquei conhecendo aqui no canal. O meu cunhado a conhece, ele trabalha na área de seguros, né, numa resseguradora, inclusive. E é uma ação muito forte, né? Ela teve um IPO no ano passado e desde então, inclusive indo no caminho contrário, né, aos IPOs que geralmente começam muito eufórico, depois cedem e tal. Então ela tem uma tendência primária. Pô, falar que tem tendência primária de alta é sacanagem, né? A IPO tem poucos meses de negócio, mas ela está absolutamente inclinada, né, para cima. O que eu acho que faria sentido aqui traçar? Talvez uma linha de tendência, né? Algo do gênero aqui. Não é aquela linha, né? Mas de repente ela vem aqui se tiver uma aceleração da queda. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque nós temos aqui a formação de um oco, né? Tem um ombro. Cabeça. Tentar copiar isso aqui. Né, ali está a cabeça e o outro ombro sendo formado agora. Então, se eu tivesse ação, sinceramente, eu venderia. E procuraria, tem muita ação por aí, eu procuraria uma ação mais deprimida para tentar pegar inflexão. Aí nós temos um outro ativo aqui que tem Transmissão Paulista e MPLU depois. Transmissão Paulista, eu operava essa ação há muito tempo atrás. Era um papel bom de operar. Se eu não me engano, ela era TRPL11 naquela época. Ou não era, mas era a Transmissão Paulista. Era boa. Do setor elétrico, eu gostava muito de operar a ES Tietê, que era GET. Ela era GETI na época, o código, e também... Elas eram altamente previsíveis, assim. Inclusive, teve um jogo da Bolsa, acho que em 2005, participou... Foi ali que eu conheci o professor Eduardo Matsura, foi que eu conheci melhor os candles, e a CMA participou também, e eu
Eu não operei todos os pregões, mas eu fiquei entre os primeiros, né? Era um jogo ali, tinha um delay, e boa parte da minha performance, uns 30% foi nas ações da ESTET. Era bem previsível assim. Isso há 13 anos atrás. Então, a Transmissão Paulista, ela fez um movimento de reação, o pessoal não se sustentou acima de 68, isso não é bom. Só que ela tem uma região de suporte a 63, ela respeitou e está aqui aguardando o fluxo. É uma ação que, se o fluxo continuar negativo, ela deve perder essa região, talvez venha a 59, 60 reais, e caso contrário, ela deve inclinar-se aqui e seguir um movimento altista. O que ela tinha de bom para operar na época, agora eu acho um ativo enrolado, sendo bem sincero. Raramente faz um movimento mais limpo, e quando ela faz, eu acho que tem outras opções melhores, sei lá, se você pega um fluxo, uma ação de siderurgia, ou do próprio setor elétrico, sei lá, uma CEMIG, uma outra, que faça um movimento mais limpo, né? A Múltiplos, ela tem uma tendência, a gente pode olhar aqui, de baixa desde maio do ano passado. Eu acho que ela estava na máxima histórica ali na quinta-feira negra, né? Olha que coisa, pessoal. A ação na máxima histórica sobre efeito de um W, ó, dá para ver aqui. Ela foi até acima da máxima do W, aqui. Na véspera da quinta-feira negra já teve uma forte venda no ativo, e desde então ela entrou em tendência de baixa e nunca mais se recuperou, né? Então tem uma tendência de médio prazo e curto prazo de baixa. Assim como muitas ações, eu devo fazer um evento agora em junho, falando o seguinte: pô, a gente tem um monte de ação nas máximas e outra nas mínimas, né? Qual que é do mercado, né? Qual que é a oportunidade? Eu vendo a que está na mínima e compro a que está na máxima, eu faço o inverso, né? Eu vendo a que está na máxima, compro o que está na mínima, eu faço uma operação só. Muitas ações buscando suporte de 2, 3 anos atrás, que é o caso aqui de Múltiplos, né? Então, ela seria aqui o suporte de dezembro de 2016, ela foi abaixo e aparentemente montou um fundo duplo aqui. Então é aquela história, para quem compra por assimetria, o stop está abaixo do fundo duplo, um pouco abaixo de 26, e ela tem essa sinalização aqui, possivelmente vai ser mais uma ação de fluxo. Se o mercado como um todo tiver compra, ela deve seguir porque está descontada, mas eu não a prefiro no setor, sendo bem sincero. Para a gente finalizar, falar dos ativos fixos aqui, Petro Vale e bancos. A Petrobras hoje teve um pregão com início positivo. Ela sentiu essa boca de gap como resistência e fechou praticamente na mínima. Então a Petrobras está aguardando novos desdobramentos em relação a esse episódio. Eu acho assim, se acabar a greve, as refinarias voltarem ao normal, a Petrobras recupera. Ainda mais se for um acordo razoável. Um bom acordo não será, mas um acordo razoável sim, então acho que ela pode se recuperar, e eu acho que é o caminho mais provável. No mínimo, um repique até as médias, aquela velha história de sempre, a gente só não sabe quando ocorrerá. Ok? No caso da Vale, ela teve um pregão de baixa, né? Ela havia... Vamos, por exemplo, ver Vale na semana, né? Aqui no dia 18 ela tinha fechado 54,77, 51,48. É um movimento previsível, existia um gap aqui. E a Vale é muito simples, pessoal. Ela pode configurar alguma coisa parecida com o mastro bandeira. Vamos ver como é que ela se comporta, se ela preserva o 51 ou não. Um alvo imediato, independente de mastro bandeira, seria essa região de 49,15 e num cenário mais pesado, 47,15 aqui embaixo. Ok? Então, a mínima dessa semana é algo altamente importante para o ativo, 51,05. Por enquanto, uma correção bonitinha aqui até a média, mas se perder a mínima, a coisa engrossa. O caldo entorna. E aí, falar de BBS3. Na semana, vamos ver aqui, tinha fechado 32,50, 30,09, é uma forte baixa. Ela está buscando suporte. Esse candle de hoje praticamente nega o de ontem, só que tem um detalhe, o volume deste candle aqui é muito baixo, ok? E a região que ela tocou hoje, aqui próximo de R$30, foi, o mercado tem memória, né? Foi aquele movimento que gerou a alta desde 30
até 44, praticamente 50% desde dezembro, né? Então o mercado tem memória e essa região pode sim ser respeitada. E para a gente finalizar, falar de Bradesco e Itaú. BBDC4 aí na tela. Existia um gap aqui para ser fechado essa semana, foi. Eu vou somente mudar a cor aqui para a gente ter aquela facilidade de identificar gaps que estão abertos e aqueles que foram fechados, né? E na semana, se a gente pegar aqui o dia 18, ela fechou a 31,49, hoje 30,52, uma baixa mais leve e o volume maior que ontem, então não existe uma homogeneidade, como diria o químico aqui, no ativo, mas ela tem um esboço aqui ainda de um possível pivô ou de um fundo duplo, caso ela venha nos 30. Né, até de um W, alguma coisa do gênero aqui. Engraçado que Bradesco e Itaú negociando em patamares muito próximos, né? Sendo que o Banco do Brasil tinha subido mais, né, naquela pernada do início do ano. Para finalizar, YouTube. Vamos ver na semana. Primeiramente, no dia 18, 45,16, hoje 44,95. Na semana, praticamente de lado. Eu acho que ela mantém as chances aqui da formação de um fundo duplo. O eixo desse fundo seria 46,27. Eu acho que é um cenário real e factível enquanto os 44 forem preservados, pessoal. Ok? Então, novamente eu convido para assinarem o cenário, nome e e-mail aqui no site, eu vou deixar na descrição do vídeo. E aqui o pessoal que acompanha o canal, participe da área de comentários, coloque assuntos relevantes, peça aos ativos ali que eu faço a lista. Não esqueça do like e de compartilhar com seus contatos para que o nosso trabalho chegue ao maior número de pessoas possível. Um forte abraço, pessoal. Obrigado pela companhia durante a semana. Que semana que vem tenhamos ótimas operações. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. E grato pela confiança. E até o Na Mira do Trader na segunda-feira, se Deus quiser. Um bom final de semana frio aí para todos, né? E que estejamos juntos na segunda. Muito obrigado, valeu!